nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo se arrebenta, os odres velhos, e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta primeira sexta-feira do mês, dia 5, hoje nós dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus, missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Primeira parte do Evangelho, Jesus aqui está explicando por que os discípulos deles não jejuam, porque o noivo está no meio deles. E Jesus explica: dias virão em que eles jejuarão. Enquanto o noivo está no meio, não há jejum. É as bodas. Ninguém aqui vai para um casamento e fica lá se poupando no casamento, Não. O casamento é sempre momento de alegria, As pessoas comem bem, se alegram, É as festas das bodas. As bodas do Cordeiro é comparada a uma festa de casamento. Uma festa de casamento é uma festa de alegria. Por isso não há jejum. Não há jejum nesses dias. E depois a segunda parte do Evangelho, e é a que eu gostaria de me deter mais aqui, é essa parte que Jesus fala que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. E não se coloca remendo, Não se coloca remendo de pano velho em roupa nova, porque senão um rasga o outro, nem remendo de pano novo em roupa velha, porque senão o rasgão fica maior ainda. O que Jesus está querendo dizer para cada um de nós? Meus irmãos, Deus ele tem o vinho novo para derramar em nossas vidas. Mas somente que nós precisamos estar com os nossos odres novos. E que odres seriam esses? Que odres seriam esses? Como Deus vai colocar o vinho novo que ele tem preparado para cada um de nós, em odres velhos? Esse é um cuidado do Senhor para cada um de nós. Não é que o Senhor ele seja carrasco, que ele seja ruim. Não é isso. É um cuidado de Deus para que não se perca nem o vinho, que é a graça que Deus quer derramar em nós, e nem os odres que somos nós. Isso significa dizer que para algumas coisas que Deus quer para a nossa vida, nós precisamos estar preparados. Ora, a gente começa fazendo uma comparação do maior para o menor. Nós, por exemplo, agora, eu vou falar de mim, não estou preparado, para um encontro com o Senhor. Veja, para ter a visão beatífica, que é aquilo que nós vamos viver no céu. O que é o céu? O que é a eternidade? A eternidade é algo que a igreja nos ensina, chamado visão beatífica. É ver Deus face a face e conhecer como Deus se conhece e se ama. É claro que sempre Deus será um mistério para nós, mesmo no céu, nós não saberemos tudo, mas nós vamos conhecer como Deus se ama. Nós vamos conhecer a Deus face a face. Isso é visão beatífica. Só que, se Deus aparecesse para mim agora aqui, enquanto estou gravando esse vídeo, com certeza, 100% de certeza, se Deus agora aparecesse com toda a glória dele diante de mim, eu morreria. Eu morreria, não tenho condições ainda, pela limitação da concupiscência, a limitação da carne, de tudo, toda a consequência do pecado original, eu não tenho condições de ver a Deus. E
Como que eu sei que isso é verdade? Ora, Moisés, que entrou na tenda e teve um flash da glória de Deus, porque diz lá que Moisés viu a Deus, mas Moisés não viu a visão beatífica de Deus. Não é isso. Moisés não viu, não teve a visão beatífica de Deus. Moisés teve a glória de Deus, sim, mas ainda de uma maneira velada. Mas ele teve um contato muito próximo com a glória de Deus. O resultado é que quando Moisés saía da tenda, ele tinha que cobrir o rosto, porque o rosto de Moisés saía brilhando por causa da glória de Deus, e qualquer pessoa que olhasse para Moisés morria. Gente, Moisés. Agora imagina Deus. Então significa dizer que para tudo que Deus tem preparado para nós, nós temos que nos preparar. Sim, é claro que é Ele mesmo que nos prepara. É Ele mesmo que nos prepara. Mas nós temos que dar os passos. Nós precisamos colaborar. É um processo. É um processo de combater e se livrar de uma vez por todas de qualquer pecado mortal. Né? É um processo. É um processo de combater e extirpar da nossa vida e fazer um esforço enorme de lutar contra os pecados veniais. Depois, um esforço de lutar contra todas as paixões desregradas que estão dentro de nós, aquilo que São Paulo diz, muitas vezes eu não faço o bem que quero, acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer. Então ele percebe que é uma luta. Gálatas capítulo 5, eu sempre repito isso aqui, fala da luta de carne e espírito, das obras da carne e das obras do espírito. Então nós vamos ter que lutar contra a nossa má tendência, e o inimigo pior que nós temos que combater dos 3 inimigos da alma, sem dúvida alguma, é a carne. Somos nós mesmos, lutar contra as nossas más inclinações. Você vê uma criança nasce pura. Ninguém, e muitas vezes o pessoal pensa até que são os pais que ensinam. Não são os pais que ensinam. A chupeta é minha, não sei o que é meu, o brinquedo é meu. Uma outra criança pega o brinquedo, ela vai lá e toma de volta. Vocês já viram criança fazer isso? Quem ensinou isso a ela? Isso chama-se concupiscência. Concupiscência. Isso aí é resultado do pecado original. Né? É resultado do pecado original. Egoísmo, né? Isso aqui é meu, não quer dividir. Ninguém ensinou a ela. Ninguém disse para ela, não, isso aqui é seu, não divida com ninguém. Muitas vezes os pais fazem o contrário, olha, divide com o amiguinho, dá para o amiguinho, e a criança não quer dar. Isso chama-se pecado original. Então nós somos feridos por isso, nós precisamos combater essa miséria que há dentro de nós. Né? E depois, o mais difícil, esse aqui é o mais difícil sem dúvida alguma, pecado mortal, vamos fazer a listinha, pecado mortal, pecado venial, as paixões desregradas e depois o apego. Aqui está o mais difícil. O apego de todo bem criado. Aqui, né, São João da Cruz diz que se um pássaro está amarrado por uma corrente, ele não voa. Mas se ele também estiver amarrado por uma linha fina, ele também não voa. Para voar para Deus só há uma saída. É apagar as luzes dos sentidos e desapegar de todo bem criado. Se não isso, nós não voaremos para Deus. Não voaremos para Deus. Então, enquanto nós estivermos colocando a nossa felicidade, enquanto nós estivermos colocando as nossas felicidades, as nossas realizações nas criaturas, em tudo aquilo que é temporal e passageiro, nós não vamos conseguir voar para Deus, meus irmãos. É preciso de uma maneira ou de outra. E por isso daí a igreja nos ensina a prática de mortificação. O que é uma mortificação? Olha, uma mortificação são pequenas mortes. Hoje eu morro para o doce. Hoje eu morro para aquele programa que eu gostaria de assistir. Né? Hoje eu morro para aquele chocolate maravilhoso. Né? Hoje eu morro para aquela coisa que eu queria fazer. Tudo isso por causa de Deus. Então, mortificação é isso. São pequenas mortes, sabendo que um dia chegará a grande morte. A grande morte, que é aquela que nós vamos ter que deixar a tenda desse corpo, como nos diz São Paulo, e nós vamos ter que deixar tudo que é criado, meus irmãos, tudo que é criado, todo bem criado, seja pessoas, coisas, lugares, pertences, tudo nós vamos deixar aqui. Tudo. Então, por isso as mortificações, por isso o exercício. Ora, se vamos ter que deixar tudo,
então significa que esse tudo que nós julgamos ser tudo é nada. E quem entendeu isso melhor do que ninguém foi São João da Cruz. Por isso, São João da Cruz, ele é o doutor do tudo e do nada. Porque aquilo que para nós é tudo, para São João da Cruz é nada. E aquilo, muitas das vezes, que a gente tem como menos importante é o tudo. Então, numa escala de valores, numa hierarquia de valores, o que é mais importante na nossa vida é Deus. Deus. E como se unir a Deus? Ora, se o objeto da nossa vida, se aquilo que é para que nós fomos criados é se unir a Deus, e se nós sabemos que todo bem criado muitas das vezes pode ser um empecilho para nos unir a Deus, então nós precisamos viver, né? E aí talvez você esteja se perguntando agora, nossa, mas então é muito difícil. É um pouco difícil sim, mas nós contamos com a graça do Senhor. Isso não é trabalho nosso, irmãos. Trabalho nosso é ser generoso. Isso é trabalho da graça. Isso é trabalho de Deus. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos se abrir a Deus. Deixar que Ele conduza as nossas vidas, né? Estar apto para que Ele possa colocar o vinho novo. Deus quer colocar o vinho novo. Deus quer colocar o vinho novo. Uma coisa difícil de Deus trabalhar é a nossa mentalidade. Por isso a palavra metanoia, noia de mente, né? Deus quer o quê? Deus quer mudar. Metanoia é conversão para São Paulo. Conversão, metanoia, é uma conversão que não é só uma mudança de atitude, mas é uma mudança de pensamento mesmo. Nossa mente é mudada, né? Costuma-se dizer assim, nossa, fulano foi para a igreja, fizeram uma lavagem cerebral nele. Não se trata de lavagem cerebral. Não é isso. É que a pessoa teve a mente mudada mesmo. Ela pensava de uma maneira, agora ela pensa de outra maneira. E quão bonito é quando nós dissemos assim, nossa, antes eu pensava desse jeito. Eu achava que era assim, mas eu fui convencido pela graça. Não são as pessoas que nos convencem. Não. Nós somos inteligentes, suficientemente inteligentes, para através de lógica, de dedução, né, para através de ver a verdade, a gente ir se convencendo da verdade. E que bonito é quando nós nos deixamos convencer pela verdade. Vivemos aquela palavra do profeta Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Como é que Deus nos seduz? Deus nos seduz com a verdade. Meus irmãos, os animais, o que move um animal é a sensibilidade. Mas o que move o ser humano não é a sensibilidade. Nós estamos sendo educados hoje no nível dos animais, porque querem mover a nossa alma, né, ao nível dos animais, na sensibilidade. Se você quer mover um cachorro, mostra um osso para ele. E você vai levar aquele cachorro, né, com aquele ossozinho para onde você quer. Mas para mover um ser humano, a única coisa que move a nossa alma é a verdade. Então, quando nós descobrimos uma verdade, essa verdade ela fica latente em nós e a gente fala, puxa vida, isso aqui é desse jeito e não tem como ser de outro jeito. Quando você, por exemplo, a gente às vezes decora cálculos, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, teorema. Tá, beleza. Muita gente sabe isso decorado, mas não sabe como funciona essa conta. Quando você faz aqueles cálculos, no final você fala, puxa vida, isso é assim e não tem como ser diferente. Isso é desse jeito. O que você fez ali? Você fez uma experiência da verdade. Você fez a experiência, não alguém que te falou, não. Você fez a experiência da verdade. Você está vendo que aquilo é daquele jeito. Não dá para ser de outra maneira. Ou seja, você experimentou. Isso fez o quê? Isso moveu a sua alma. Isso isso iluminou a sua inteligência e convidou a sua vontade. São as faculdades superiores do ser humano. Inteligência e vontade. Qualquer animal não tem isso de inteligência e vontade. Isso é próprio do ser humano. Então a nossa alma, iluminada pela verdade, convida a nossa vontade. E a vontade convidada, porque vimos a verdade que é Deus,
a gente está pronto para mudar o nosso caminho. Isso é metanoia. Isso é dar os passos para quê? Para que Deus ele possa colocar em nós o vinho novo. Esse vinho novo que nós vamos saborear, extrapolar isso no céu. Mas esse vinho novo ele já começa agora, na nossa vida de hoje. Nós precisamos só abrir o nosso coração e deixar que Deus ele vá nos seduzindo. E a gente possa dizer como profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.